A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos e ouvintes. Aqui quem fala é o pastor Arnô Barbosa, da Igreja Brasil para Cristo, na cidade de Formosa, Goiás, e eu quero, com muita honra e alegria, comentar o capítulo 3 do livro de Levítico com cada um de vocês, e quero agradecer a presença de cada um dos irmãos que tem acompanhado diariamente esses versículos bíblicos, desses capítulos tão preciosos que estão aí em cada livro das Sagradas Escrituras. Agradeço ao nosso amado pastor Gedeon Júnior, o idealizador desse projeto, com a bênção da pastora presidente, a nossa amada pastora Loide. E vamos então estudar sobre o tema Sacrifícios Pacíficos. Esse que é o terceiro dentre os 5 sacrifícios do livro de Levítico. Meus amados, para que você tenha uma clareza ainda maior a respeito desse tema, o nosso amado irmão, o presbítero Renato, já falou um pouco sobre a importância dos sacrifícios, mas eu quero ressaltar algumas coisas interessantes que precisamos refletir para entendermos a profundidade, irmãos, de um assunto tão importante também para a nossa vida cristã. Vamos lá. Qual é a importância, irmãos, da regulamentação dos sacrifícios levíticos? O que Deus tinha em mente? O que Deus queria, irmãos, quando Ele resolveu determinar todas essas regras para a adoração do povo de Deus ao único e verdadeiro Senhor? Bem, a primeira coisa que nós temos que entender é que essas regras foram criadas exatamente para que a adoração ao Senhor ela não se misturasse com a adoração aos ídolos dentre os gentios. Irmãos, nós temos que entender que na época em que a nação de Israel estava sendo criada, estava sendo formada, o que Deus faz? Deus cria essas regras de sacrifícios. Por quê? Porque a ideia de sacrifícios ela já existia, né? As nações ofereciam sacrifícios aos deuses pagãos, e muitas dessas formas de oferecer sacrifícios estavam ali muito misturada, né, com a ideia que os próprios hebreus eles compreendiam da forma em que se deveria adorar a Deus. E eles passaram 400 anos ali na terra do Egito, observando também os egípcios como eles ofereciam os sacrifícios aos seus falsos deuses. Alguns imaginam que os sacrifícios aqui em Levítico, na realidade, ele se assemelha com os sacrifícios pagãos, quando que na realidade é o contrário. A história dos sacrifícios não começam entre os gentios, mas começa exatamente, irmãos, no povo de Deus. O primeiro sacrifício, nós temos que lembrar que ele acontece lá no Jardim do Éden. Nós vimos que quando o homem pecou, irmãos, Deus providenciou vestes, irmãos, de pelos de animais, né, de couros de animais que tiveram que morrer para que fosse retirado ali a pele desses animais, para que fossem feitas as vestes para cobrir a nudez que simbolizava a vergonha ali do homem que concebeu o pecado. Nós observamos que ali surge a ideia a respeito de sacrifícios. E dali em diante o homem aprende que para se aproximar de Deus é necessário o quê? Os sacrifícios. Abel e Caim, eles entendem essa ideia e começam então, fora do Jardim do Éden, a oferecerem os sacrifícios. Caim oferece um sacrifício sem sangue, né? Mais ou menos parecido com o que nós entendemos aqui sobre a oferta de manjares, enquanto nós vemos Abel oferecendo um sacrifício de sangue, ou seja, a morte de um animal sendo oferecido ali diante do Senhor. Abel, infelizmente, ele é assassinado, mas Deus dá ali para Adão um filho substituto com o nome de Sete. Esse filho, irmãos, ele recebe as orientações que Adão recebeu de Deus, e ali toda a sua geração vai oferecendo sacrifícios a Deus, até que chegamos num personagem chamado Noé, e esse personagem, então, Deus repopula, né? Faz uma nova população humana através da vida de Noé. E Noé, irmãos, ele aprende, né, com seus antepassados e ensina aos seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, como oferecer sacrifícios que agradam a Deus. Só que a descendência de Cã, uma descendência amaldiçoada, e os irmãos já conhecem a história, nós podemos observar que eles deturparam toda a ideia de sacrifícios.
E aí, meus irmãos, quando essa ideia ela começa então a entrar para o mundo pagão, o mundo da idolatria, o que acontece? Nos dias dos filhos de Israel, a ideia já estava completamente ali desvirtuada daquilo que Deus havia determinado desde o início. Mas quando Deus, ele então estabelece a nação de Israel, ele então regulamenta a forma correta como ele deveria ser adorado, como o homem deveria se aproximar de Deus, qual era a verdadeira simbologia ali dos sacrifícios, a importância dos sacrifícios, como esses sacrifícios deveriam ser feitos, qual o procedimento, o lugar onde esses sacrifícios deveriam ser feitos e qual a disposição do ser humano, emocional, ao oferecer esses sacrifícios. Tudo isso era importante e deveria ser feito exatamente como Deus estava ordenando, para que o povo não pudesse imitar aquilo que eles então ouviram ou supostamente poderiam ter aprendido durante os dias em que eles viveram na terra do Egito. Esse é o primeiro objetivo da regulamentação dos sacrifícios na terra, na nação de Israel. Agora, quando nós olhamos um segundo objetivo ainda maior, é claro, meus irmãos, que por trás de todos esses sacrifícios, Deus estava mostrando uma sombra daquilo que aconteceria quando viesse o Messias, o nosso Cristo, o verdadeiro ungido, aquele que é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus, amados, ele estava mostrando como os benefícios, irmãos, que a humanidade receberia por meio do sacrifício vicário de Cristo para resolver de fato o problema do pecado, como tudo isso aconteceria de uma forma espiritual em nossas vidas. E é claro, irmãos, que um sacrifício apenas, ele não seria suficiente para mostrar todos os benefícios espirituais que se cumpririam em Cristo. Então Deus, vendo a fragilidade humana, a incapacidade humana de entender tamanhos benefícios, ele providenciou 5 sacrifícios para que cada um deles pudesse falar de forma detalhada aspectos importantes do verdadeiro e grande sacrifício que foi aquele que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E nós hoje iremos falar exatamente sobre o sacrifício do meio, o terceiro dos 5 sacrifícios que Deus determinou para que o povo de Israel pudesse fazer ali diante da sua presença. E o sacrifício de hoje é exatamente o sacrifício de oferta pacífica, também conhecida como oferta da paz ou oferta de comunhão. Vamos explicar para você, irmãos, o que significa essa oferta, os procedimentos dessa oferta e toda a sua aplicação espiritual nos dias em que viviam os judeus e especialmente como todas essas coisas se cumprem em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, vamos comigo no texto sagrado e vamos ler exatamente a primeira parte do versículo 1, que diz assim: e se a sua oferta for sacrifício pacífico, guarde essa palavra, sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor. O que significa, meus irmãos, oferta pacífica? Em quais momentos se ofereciam esse tipo de ofertas? Vamos lá, nós vamos ver, irmãos, nas Escrituras Sagradas, as ofertas pacíficas sendo oferecidas em determinadas ocasiões. Por exemplo, nas manifestações divinas do Senhor diante do povo, Levítico capítulo 9, do versículo 4 ao 5, e também o versículo 18, nós vamos ver também após os cumprimentos de promessas de Deus, Deuteronômio capítulo 27, do versículo 1 ao 7. Nós vamos ver também ofertas pacíficas sendo oferecidas na consagração de reis, conforme 1 Samuel capítulo 11, versículo 15, e também em comemoração da recuperação dos utensílios sagrados, como está em 2 Samuel capítulo 6, versículo 18, na cessação de pragas, como aconteceu nos dias de Davi, ali em 2 Samuel capítulo 24, versículo 25, e também em banquetes relacionados às questões espirituais. Está ali em 1 Reis, capítulo
3, versículo 15, nós vamos ver também as ofertas pacíficas, elas sendo oferecidas no dia da consagração do Templo de Salomão, ali em 1 Reis, no capítulo 8, no versículo 63 e no capítulo 9, versículo 25. Bem, a respeito do termo oferta pacífica, a palavra pacífica ela é uma tradução do vocábulo plural hebraico shelamim, e ela ocorre apenas uma única vez no singular, ali em Amós capítulo 5, versículo 2, com o termo shalem. O primeiro sentido aqui da palavra shelamim, ela tem a ver com o termo dádiva de paz, que poderia ser outorgada por Deus e que, portanto, o judeu ele recebia então a plenitude da vida e o bem-estar e a paz com os homens. Já outros têm a visão de que esse termo shelamim, ele pode representar a comunhão dos homens perante a presença de Deus. Então eles faziam ofertas pacíficas, que seria então uma festa social com muita alegria e que não procurava assim uma relação de proximidade com Deus, mas de alegria por já ter Deus presente nessa festa, Deus presente no meio daquelas pessoas. O terceiro sentido para a palavra shelamim ou shalem ali no singular é o sentido de finalização. Alguns estudiosos acreditam que essa oferta pacífica geralmente ela aparece no final de outras ofertas ou de outros sacrifícios, sendo considerada ali uma espécie de sacrifício de encerramento. Além disso, o verbo singular, como falamos, o verbo shalem, ele tem um sentido ainda mais raro, mas ele tem um sentido de conclusão, de finalização, conforme Levítico capítulo 9. Agora, nós vamos ver, irmãos, os principais motivos que levavam as pessoas a oferecerem essas ofertas, né? Essas ofertas pacíficas estavam mais relacionadas às ofertas de ação de graça, quando o judeu estava alegre com Deus, estava feliz e queria fazer uma espécie de culto de agradecimento a Deus, então oferecia a oferta pacífica. Também temos as ofertas votivas, né? Em que promessas que os judeus fizeram, votos que os judeus fizeram, então eles cumpriam através dessas ofertas. Ou temos também as ofertas volitivas, que eram ofertas voluntárias, que não havia uma causa específica, não havia um bem específico para o judeu ele ter como motivo de se agradar a Deus, de agradecer a Deus, de se voltar a Deus em adoração. Ele simplesmente entregava voluntariamente porque ele ama o Senhor, né? E aí tem também um sentido de oferta alçada e ainda a oferta de movimento, porque essa era uma festa, um sacrifício diferenciado dos demais sacrifícios, exatamente porque enquanto, por exemplo, a oferta de holocausto se queimava inteiramente o animal, a vítima, né, diante do altar, a oferta aqui pacífica, ela queimava apenas uma parte do animal e o restante ela servia como um banquete entre o ofertante e os seus familiares, e também parte do animal, que era a coxa e o peito, era dada ao sacerdote para que ele fizesse junto com a sua família uma refeição, e todas as partes do animal que era para ser comido tanto pelo sacerdote quanto pelo ofertante deveria ser comido no mesmo dia, e o que sobrasse ao outro dia deveria então ser queimado. Mas em termos mais simples, a oferta pacífica, irmãos, ela carrega em si o simbolismo de paz existente entre Deus e o povo. Ao oferecer esse tipo de sacrifício, o ofertante ele indicava que tudo estava apaziguado no seu relacionamento com Deus. Outro ponto importante aqui para abordarmos é exatamente sobre o tipo de sacrifício que era oferecido ali durante a oferta pacífica. A parte B do versículo 1 aqui no texto sagrado diz: se oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor. Amados, quando nós falamos aqui sobre oferta de gado, é importante nós entendermos que havia duas distinções desses animais. Primeiro, o chamado grupo de gado graúdo, que era composto ali por animais de maior porte, como touros, bois, vacas, novilhos e assim por diante. Mas nós também temos o grupo do gado miúdo, que no caso abrangia ali
carneiros, ovelhas, cordeiros, bodes, cabras e cabritos e etc. Ou seja, do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos ver os procedimentos a respeito do gado graúdo. Mas a partir do versículo 6, nós veremos então como se procedia com o gado miúdo. Mas ambos, irmãos, os significados, a importância e também os procedimentos, praticamente é apenas uma repetição. Mas Deus faz questão de deixar isso bem explicado, mesmo que de forma repetitiva, para não correr o risco dos hebreus ali fazer alguma coisa de forma incorreta, de forma equivocada da sua forma de ver ou ao seu bel prazer. Então vamos lá. A importância, irmãos, desse sacrifício, diferente, por exemplo, do sacrifício ali de holocausto, que tinha que ser um animal macho. Aqui, irmãos, nessa oferta pacífica, nós vemos que, por ser uma oferta voluntária, poderia ser um macho ou poderia ser uma fêmea, e também não havia uma distinção de idade, desde que o animal ele fosse realmente perfeito, e não apenas perfeito por fora, na sua estética, na sua forma, um animal saudável. Ele também tinha que ser saudável e perfeito por dentro, ou seja, se na hora ali que degolasse o animal e repartisse ali as suas partes, se o ofertante observasse que dentro dele havia uma doença, um tumor, alguma coisa que o tornasse imperfeito, então aquele sacrifício seria desprezado e não poderia ser oferecido no altar. E quando nós paramos para observar sobre a importância do animal ter que ser perfeito, podemos aqui ter duas razões para isso acontecer. Primeiro, irmãos, não se pode oferecer algum animal imperfeito, ou seja, uma oferta, um sacrifício imperfeito a Deus. Amados, tudo o que oferece-se para Deus tem que ser o melhor, tem que ser tudo o que nós temos de mais perfeito, de mais puro na nossa vida, temos que oferecer a Deus, tanto da nossa adoração, quanto o nosso tempo, quanto a nossa forma de viver, quanto as nossas finanças. Se formos oferecer algo para Deus, é um princípio que vem desde o Velho Testamento e também atinge os nossos dias de hoje. Temos sempre que oferecer o melhor, o mais perfeito. Caso contrário, estaremos cometendo um ato de blasfêmia e de profanação ao santo nome do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, os animais aqui tinham que ser perfeitos pela seguinte razão: essa oferta, ela é uma representação clara do Messias, do Cristo, daquele que viria ao mundo morrer pelos pecadores. E Cristo não poderia ser representado por um animal cego, coxo, doente, um animal ali que era desprezível, um animal imperfeito ou que por dentro era cheio de chagas. Até porque as imperfeições, as doenças, elas simbolizavam o estado de pecado e de iniquidade, amados, que não poderiam representar o nosso Cristo, que viria perfeito, sem mancha, sem mácula. Esse seria o Cordeiro de Deus, que não cometeria nenhum tipo de erro, nenhum tipo de engano, nenhum tipo de dolo, e por isso ele tinha que ser representado pelos animais mais perfeitos possíveis. Até aqui, podemos tirar duas lições importantes sobre Cristo, como sendo ali a nossa oferta pacífica. Primeiro, Cristo ele se entregou voluntariamente a Deus, irmãos, como um sacrifício perfeito e agradável, para que a humanidade, caída pelo pecado, ela pudesse novamente encontrar a paz com Deus e se alegrar por ter a oportunidade de viver uma vida de comunhão com Deus eterno. O texto de Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, além de restaurar o nosso relacionamento com o Pai, Cristo também, ele nos concede uma vida de paz e comunhão com o nosso próximo. Nós aprendemos, irmãos, a perdoar e amar até mesmo aqueles que se declaram os nossos inimigos. Com isso, a humanidade ela só poderá encontrar a paz mundial através da fé em Jesus Cristo. Paulo diz ali em Efésios, capítulo 2, versículo 13 ao 16, da seguinte forma: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longes, já pelo sangue de Cristo chegaram perto.
porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Cristo, a nossa oferta pacífica. Louvado seja o nosso Deus! Eu quero agradecer a Deus, irmãos, pela oportunidade de comentar a primeira parte desse áudio. Os demais procedimentos em relação à oferta pacífica e todo o simbolismo, riquíssimo simbolismo espiritual em torno desses procedimentos, nós iremos trazer no próximo áudio e até lá, fiquem todos com Deus. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que esteja com cada um, hoje e para sempre. Amém.